Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, sexta-feira, aquele dia que normalmente eu digo que nunca decepciona, mas não vou falar isso hoje. Eu vou deixar a cargo de vocês fazerem o julgamento, decepcionou ou não. Tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, algumas coisas interessantes. Quero começar falando nossa linda democracia, falando bastante de anistia e só algumas notícias que vêm lá de fora, né, Estados Unidos e tudo mais, para depois falarmos do tema principal do vídeo de hoje. A cara dele tá ali na toa, Jair Messias Bolsonaro. Ontem saíram várias análises, até curiosas, algumas leituras aí que a imprensa vem fazendo, alguns setores vem fazendo sobre o que se passa no Brasil, né? O que esperar de todas essas movimentações, 2026, algumas críticas, inclusive pela própria direita. Tem umas coisas interessantes para falar sobre a direita mesmo, a direita falando da direita. Depois, a terceira parte, tem até uma espécie de resgate histórico de algumas situações, falar dos militares, algumas notícias que saíram sobre as últimas horas, sobre o senhor Mauro Cid, que parece que já está livre, leve e solto, já está pedindo para ter a sua progressão para regime aberto, quer curtir a vida adoidado. E o Braga Neto, preso político. Espero ter tempo de comentar sobre tudo isso, porque o segundo tema é bem longo, tem muita coisa mesmo, várias análises interessantes. E depois tem mais notícias variadas de Brasil. Mas vamos correr pra gente ver até onde a gente consegue chegar. E só antes de começar, tenho que lembrar de colocar isso aqui sempre, né? Vote. Ainda coloquei o errado. Aqui tá influenciador de política. Nenês, o que eu peço seu voto é para o prêmio de jornalista. É o primeiro link aqui na descrição, só precisa votar uma vez só. Se você não votou, me ajude. Só vá ali no iBest, votou, só precisa votar uma vez. Mas vamos lá. Tá todo mundo aí falando, né, do julgamento de Bolsonaro, 4-1, terminou. Vimos aí várias declarações de figurões do governo, né, Trump. Ontem a turma da Globo News, a correspondente deles lá em Washington, né, a Raquel, com sobrenome impronunciável, fala assim, ó, fontes do governo americano sinalizam que medidas em resposta à condenação de Bolsonaro podem ser anunciadas ainda hoje. Não foram anunciadas, né? E essas coisas que a Globo vem postando, eu acho que no final do dia é só pra gerar, sabe, comoção, gritaria. Qual é a fonte que a Globo tem no final do dia? Será mesmo que essa turma tem essa fonte toda? Porque o que a administração Trump meio que vem mostrando é que fez um rapa em todo mundo que estava lá da administração Biden. Eu acho que uma das maiores provas disso daí é quando você vai na coluna do Jamil Chad. Gente, vocês abrem o Jamil Chad, parece até que ele desapareceu, parece estar de férias. Não tem nada sobre os Estados Unidos, nada do que está acontecendo. O Jamil, que é o principal porta-voz, né, dessa agenda globalista contra o Brasil, sempre tinha os maiores furos, os maiores bastidores. Vocês lembram que foi o Jamil Chad que revelou para o Brasil que durante os anos do governo Bolsonaro existia uma espécie de Itamaraty paralelo que atuava para sabotar a agenda do governo Bolsonaro? O Jamil Chad que tinha essa informação. E aí você vê que o Jamil Chad perdeu as suas fontes. E isso, inclusive, dialoga com essa questão do Itamaraty paralelo. Por quê? A administração Trump, isso, inclusive, foi uma leitura que a gente deve ter abordado ou no mês de julho ou no início do mês de agosto. Foi uma turma, a CNN convidou naqueles programas, né, de bate-papo lá do William Vac, 2 especialistas. E aí um deles se mostrava ser uma pessoa que, no mínimo, pegou lá o projeto 2025 para dar uma lida. E ele falava que um dos pontos que os conservadores americanos tinham debatido e chegado a uma conclusão é que eles precisavam fazer uma limpa nessa questão da política externa norte-americana e o que não pudesse mudar, pense no funcionário concursado brasileiro, você olha o seguinte, cara, essa embaixada aqui é peça-chave ou não pro que a gente precisa fazer? Então vamos mudar aqui a liderança. Manda esse cara lá para um lugar meio que irrelevante. Então tá lá. Mas eles conseguiram fazer isso por quê? Porque eles tinham um banco de reserva. Eles tinham quem colocar. Não faltam nomes para nomear na máquina pública. Uma coisa que a direita até hoje patina. É só lembrar, durante o governo Bolsonaro, todas as nomeações para os mais diversos cargos em autarquias, poder judiciário, onde quer que seja, as próprias secretarias dos ministérios, faltavam nomes. Agora procura uma única notícia do governo Lula sobre vaga no judiciário que não tenha lá. O candidato do grupo Prerrogativas é fulano.
Além dos candidatos, sempre tem um candidato do grupo Prerrogativas. É incrível a capacidade da esquerda de ter um banco de reserva. Esse aqui eu acho que... Eu nunca lembro o nome desse cidadão aqui. Esse é Charlie alguma coisa. Ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo voltaram pela condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Não só de Bolsonaro. Anderson Torres, Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio, Braga Neto. Só o Cid que é o santo. Esta decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos, sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. E uma coisa que parece que também chegou na Casa Branca, isso aqui realmente que chegou, porque o Paulo Figueiredo confirma e diz que a repercussão foi muito ruim, foi o quê? A fala do Dino sobre o Charlie Kirk. A Globo, que a CNN não tá nem ali. Eu acho que eu queria ver se ele tinha a forma que ele apresentaram, mas que eles utilizaram o termo ativista conservador, diferente do que fez a Globo. A Globo, no primeiro momento, chama o cara de extrema direita, aí pegou tão mal, que os jornalistas da Globo fizeram, que a Globo resolveu publicar um editorial em nome do CNPJ para chamar o cara de, sei lá, de influenciador, né? Colocar meio que uns panos quentes para tentar passar pano que os seus jornalistas fizeram. E eu tenho para mim que esse vídeo chegou pelas mãos do próprio Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo postou o recorte, né, comenta sobre o caso, as brincadeirinhas, risinhos e gracejos dos psicopatas da primeira turma no momento de definir as penas e destruir a vida de pessoas inocentes é a caracterização perfeita do mal que se instalou naquele lugar. Aí ele sai comentando aí sobre a questão do Flávio Dino, mais especificamente do julgamento, mas para mim que o próprio Eduardo e Paulo Figueiredo mandaram, né? E até guardem esse início que o Eduardo tá falando, né? As brincadeirinhas, risinhos, gracejos, né? Nesse momento de definição, porque foi um grande teatro, né? Cheio de piadas, estranho isso daí. Eu vou voltar nesse tweet do Eduardo lá na frente. Lá na frente. Porque falaram para vocês que foi um dia histórico no Brasil, né? A gente vai voltar nesse tweet já já. Aí vai. Falando propriamente de anistia, tá parecendo que tem clima para alguma coisa ser pautada. E por que eu digo isso? Porque a turma do Lula mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem votar por anistia a Bolsonaro. Se o Lula já está começando a olhar, né, quem está disposto a votar, é porque acho que a turma do Lula está prevendo que alguma anistia pode entrar na mesa. Aí diz que a orientação do governo é de oposição ao projeto de lei. A principal tarefa é evitar que seja levado ao plenário, mas caso ocorra, o Planalto usará todos os instrumentos que tem à disposição. Isso passa por rever as indicações aos cargos na máquina federal e também, a mágica, o pagamento de emendas. Dinheirinho, que é para colocar, né, a anistia no limbo da história. Aí vem o Lauro Jardim para falar sobre isso também, dizendo o seguinte: o governo Lula não quer, mas já admite, votar a anistia para derrotá-la. Os números aí meio que apontam ter 280 votos, 300 votos. Então a tarefa do Lula aí seria tirar 30 a 50 deputados para tentar barrar a proposta. Os líderes do Centrão e do bolsonarismo querem aproveitar a mobilização em torno do julgamento para pressionar o Mota a botar na pauta da semana que vem a anistia. Até então, diversas pessoas falaram que a primeira reunião desta semana agora, o assunto principal deveria ser anistia. Disseram que isso ficou acordado. Vamos ver. Essa possibilidade é improvável, mas também não é impossível, né, de colocar para votar. Improvável porque, antes de mais nada, Hugo Mota não quer levar esse tema à votação. Só fará em último caso. Entre outras coisas, Mota não quer confrontar o Supremo, que somente ontem deu fim a um processo que começou no passado. Improvável também porque nem mesmo a direita se entende sobre qual anistia está se falando. A direita não se entende. Que direita, Lauro Jardim? Lauro Jardim já pegou a turma do Centrão, do Ciro Nogueira, e já transformou em direita. Na hora que é para ter o teu voto, Ciro Nogueira é de direita. Na hora que é para Ciro Nogueira ser blindado, né, de perseguição, aí ele é de centro. Porque só quem é perseguido é quem é de direita nesse país. Mas enfim, vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, ou uma que abarque uma diminuição de penas aos condenados pelo 8 de janeiro. Ontem,
Gleisi Hoffmann pediu que o governo repetir que o governo não só é contra qualquer tipo de anistia, como está trabalhando para que ela não vire realidade. Ela disse que a prioridade do executivo é barrar a tramitação da anistia, mas, apesar da declaração, nos bastidores o Palácio do Planalto admite que Mota seja obrigado a ceder às pressões. E como não quer ser apanhado desprevenido, o governo resolveu enfrentar essa questão. Quer derrotar no plenário da Câmara na terça ou quarta-feira, né, que vem o projeto. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Vamos ver se vão pautar a anistia, né? E qual anistia que vão pautar. Eu acho, a preço de hoje, do jeito que as coisas estão hoje, eu acho muito difícil. Semana que vem, essa turma do Centrão está disposta a pautar uma anistia ampla, geral e restrita. Mas eu acho muito difícil. A operação para desmontar a bomba da anistia. Que Vera Magalhães é uma pessoa que ninguém vai duvidar que tenha fontes aí junto ao Centrão, ao governo, ainda mais para publicar um texto desse na Globo, que ela vai contar esses pormenores, como anda as movimentações e não é só da classe política, não é só do Lula. Enquanto se desenrola o julgamento, uma intensa movimentação que envolve os próprios ministros do Supremo, senadores, integrantes do governo Lula, né? Todos estão unidos para tentar barrar a anistia. É o ápice do Estado Democrático de Direito. O diagnóstico consolidado em Brasília, depois da enorme movimentação para anistia na semana passada, é que a insatisfação de integrantes proeminentes da ala da elite do Congresso, com o avanço de investigações da Polícia Federal sobre aliados ou parentes desses caciques, fez com que buscassem uma aliança com o bolsonarismo para emparedar o Supremo. Esse grupo, segundo o diagnóstico, fez Hugo Mota de refém na tentativa de obter garantias de que essas investigações cessariam ou arrefeceriam. Desde que a estratégia de chantagem veio à superfície, no entanto, Mota passou a ser procurado por integrantes dos demais poderes, imbuídos de levarem-no à recuada intenção de pautar as versões mais delinquentes de anistia a toque de caixa, como ele vinha sendo impelido a fazer. Os primeiros resultados mostram que a dissuasão pode ter surtido efeito, ao menos por hora. Mota decidiu baixar a temperatura na Câmara, da semana decisiva do julgamento de Bolsonaro, esvaziou a pauta de votações e a necessidade de presença dos deputados. Enquanto isso, se intensificam as conversas para demonstrar que será muito ruim para a necessária afirmação de liderança que ele apareça como patrocinador de uma proposta antirrepublicana, flagrantemente inconstitucional, cujo destino final fatal é ser derrubada pelo próprio Supremo. Mas vem cá, isso aqui é só opinião, né? A Vera Magalhães está colocando a opinião dela como se fosse um fato antirrepublicana, flagrantemente inconstitucional. Calma, tia. Calma, tia. Ao mesmo tempo, Davi Alcolumbre é visto como bola de segurança, caso fracasse a interlocução com Mota. Alcolumbre é visto como um político de couro mais curtido, mas capaz de resistir à forma como o bolsonarismo empareda os seus alvos. Aí você pensa, né? Nossa, o que é que essa turma faz? Conjugando cobrança de parlamentares e das milícias digitais com máxima virulência nas duas pontas. Pronto, né? Milicianos. Essa é a Vera Magalhães, que até hoje está no Roda Viva, né? Pois bem, é um absurdo, né? Essa é a imprensa brasileira que pede para ser respeitada, o jornalismo profissional. O relator da trama golpista, Moraes, recebeu mal a ideia de anistia light. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele deixou claro que não gostou nada de ser rifado em plena vigência do julgamento mais importante da história recente do país. E as negociações para essa versão branda do perdão aos golpistas agora patinam numa espécie de limbo, né? Ele não aceita nem anistia light. O homem é brabo demais. Os que agem para afastar o centrão da ala mais radical do bolsonarismo entendem que essa é uma necessidade de longo prazo, para que o ar da política não se torne irrespirável até 2026. Eu acho que não tem como fugir disso. Tudo que essa turma está fazendo, sabe? O judiciário brasileiro trabalha para radicalizar as pessoas. O Centrão trabalha para radicalizar as pessoas. E eles trabalham como para fazer isso? Através das medidas mais impopulares e contrárias aos anseios das pessoas, né? Da população, do povão. Eu ia falar que são medidas antidemocráticas, mas quem sou eu para falar isso, né? Depois eu vou preso. É preciso, no entendimento desses articuladores, o Temer fala sobre isso, desfazer o consórcio que uniu interesses diferentes. De um lado,
blindar-se de investigações incômodas da PF e de outro, salvar a pele de Bolsonaro, para que as relações entre os poderes caminhem para a mínima dose de normalização. Ou seja, vamos acabar a perseguição aí com o pai do Hugo Mota, com o aliado do Hugo Mota, com a turma da Alcolumbre. Não vamos investigar nada do Centrão. Vamos mostrar para ele, Centrão, fica de boa. Fica de boa, Centrão. É só o bolsonarismo que vai ser perseguido. E assim você retoma a paz em Brasília, que está distante do povo, né? Até para protestar fica difícil. Aí essa aqui é sensacional. Porque isso aqui é um compilado com as informações extras que acho que confirmam tudo que a imprensa vem falando nos últimos dias. Inclusive encaixa com algumas movimentações de alguns políticos em torno da questão da anistia light, em torno de algumas movimentações que em tese deveriam ser pela anistia, mas você vê que são movimentações eleitoreiras. A turma do bastidor fala assim, ó, as travas do Centrão, a anistia, tá? A condenação de Bolsonaro, né? Teve aí enfim, ainda não fez avançar a discussão sobre a anistia. A pouca mobilização para ajudar Bolsonaro. Tem pouca. Até agora, sem anistia, para... Não. Ninguém está se movendo por isso. A movimentação para valer, o grande fluxo de idas e vindas, tá ali, ó. Muito cálculo sobre vantagens para o Centrão. O que a gente vai ganhar com isso? Partidos do Centrão exigem apoio de Bolsonaro à candidatura do Tarcísio. Não é Ratinho Júnior, não é Caiado, não é Zema, não é Eduardo Bolsonaro, é Tarcísio, o candidato do sistema. É uma condição imposta por dirigentes do PP e do União Brasil, ou seja, Ciro Nogueira e Rueda. Ciro Nogueira, aí você vê a turma do PL. Gente, olha a quantidade de notícias que saíram nos últimos dias que Eduardo Bolsonaro, de forma extremamente educada, sem dar nomes e sem botar o dedo na cara, Eduardo falou sobre isso. Mas o Eduardo falou de várias. É que não, ó, ou é ampla, geral restrita ou não é. Teve uma matéria mesmo que saiu na CNN, acho que nas primeiras. A ala do PL quer que Bolsonaro fique de fora da anistia. Outros setores também já tinham dito isso. O próprio Valdemar, foi na Globo News e falou, não, no primeiro momento a gente deixa Bolsonaro de fora e depois a gente coloca o Bolsonaro. E tá aqui, né? Ciro Nogueira defende que a pauta seja dividida em 2 etapas, segundo relatou ao bastidor uma liderança do campo bolsonarista envolvido nas negociações. A primeira etapa contemplaria os condenados que já estão presos pelos ataques. E a segunda, mais abrangente, que poderia contemplar Bolsonaro, só viria depois que Bolsonaro entregar o seu capital político para o Tarcísio. Você primeiro entrega e aí na volta a gente compra. Vem de Ciro Nogueira a maior pressão para que Bolsonaro feche com Tarcísio. O senador se coloca como um dos cotados para ser o vice no eventual chapa. E essa história aqui de usar Bolsonaro, chantagear Bolsonaro, né? É um sequestro. Eu já tinha escutado da boca de deputados que alguns deles, assim, é impossível não olhar para eles e falar, não, esse cara aqui não é aliado de Bolsonaro. E aí você pergunta, cara, e aí, vai, explode isso daí, joga na imprensa. Só que fica naquela, né? Às vezes você joga até pior. Eu não sei se é pior. Na cabeça dessa galera, às vezes é pior. Eles sentem que podem ficar muito isolados, se exporem aí toda a confusão que está acontecendo. Eu falo para eles que isolados, vocês já estão, nós já estamos há muito tempo. E essa história aí de fugir do isolamento só mantém a turma mais isolada, enquanto os espertinhos, tipo Ciro Nogueira, seguem aí com seu plano para ser vice-presidente do Brasil e nomear André Esteves como primeiro-ministro informal. Aí, Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista para o Paulo Capelli. Paulo Capelli botou a manchete tendenciosa. Eduardo Bolsonaro sob crítica de Tarcísio Moraes. Guinada forte. Foi meio assim, né? Mas e aí? Isso é bom ou ruim? O deputado federal comentou o discurso do Tarcísio e mergulho do governador na pauta pró-anistia. Aí tá ali, né? Aí você tem que ler a matéria para entender. Eduardo Bolsonaro declarou à coluna
que as críticas de Tarcísio ao ministro são uma guinada forte e que a articulação do governador pela anistia é um movimento tardio. É relevante, né? Antes tarde do que nunca. Aspas para Eduardo Bolsonaro. Fico feliz com a postura dele, em que pese que tenha sido a guinada um tanto quanto forte, né? Dizer que Moraes age com tirania. Acho que agora a gente tem que ficar em observação para ver se isso aí vai ser mantido. E não foi, né? Não foi. E a própria imprensa, a Mônica Bergamo, já tinha avisado. Não, Tarcísio essa semana aí vai se acovardar, vai ficar em silêncio. Eu vou usar esses termos assim, que é para ver se incomoda ele, né? Não, ele vai ficar quietinho aí, vai fingir que não aconteceu. Os bombeiros dele já foram lá para avisar para a corte que eles são amigos, que ele precisou fazer isso. Foi parte do cálculo político, ele tem que herdar os votos do bolsonarismo, né? Mas eu tô esperando, né? Bolsonaro foi condenado já. Aquele tweet que as penas são excessivas, né? Oh, meu Deus do céu. Mas acho que todo esse discurso, seja com intenção eleitoral ou não, é secundário neste momento. Devemos concentrar nossos esforços para a anistia. Até onde eu sei, sim, o governador tem trabalhado ativamente a favor da anistia. Antes tarde do que nunca. Eu acho que se tivéssemos esse apoio do governador de São Paulo, muita coisa poderia ter andado, né, mais rápido lá atrás. Mas antes tarde do que nunca, né, Eduardo? Para bom entendedor aí, meia palavra devia bastar. Mas mais nada. Se o bolsonarismo for com muita sede ao pote em uma anistia ampla, geral e restrita e fizer uma confusão muito grande, aumentamos os riscos de Bolsonaro ir para um regime fechado. Pronto. Quem diz isso? Pessoas envolvidas na articulação, né? A turma do Ciro Nogueira. Sequestrar Bolsonaro foi pouco. Ciro Nogueira agora tá falando assim, eu tô te sequestrando e eu vou te manter na papuda. Aí depois vai subir o tom. Aí Ciro Nogueira vai botar através da imprensa assim, ó, Bolsonaro, se você não fizer o que a gente quer, a gente vai te colocar numa cela com 12 membros do PCC. Pronto. Com facas, todos armados de faca. A gente vai dar uma facada todo dia. É o que falta fazer, sabe? É o que falta fazer. Só falta isso. Enquanto vai pela frente. Tive a honra de ser ministro do governo Bolsonaro. Ó, pipipi, popopô. Ainda tem gente que acredita, né? Mas beleza. Aí, diante desse cenário, tudo que tá acontecendo, eu fui lá na Band News, pintei o cabelo de branco, né? Fala a verdade, velho. A gente é parecido demais, né? Obviamente eu sou mais bonito. Não que eu seja um cara bonito, mas o Cláudio Berto é feinho, viu? Mas a gente se parece. Eu sou menos feio que ele, melhor falar assim. Deixar que ele fale logo, né? Enfim, ao fim e ao cabo, o que a gente viu foi a confirmação daquilo que todo mundo já esperava, que o Supremo ia condenar Jair Bolsonaro de maneira a inabilitá-lo para sempre da atividade política. Agora, o que a gente viu também, né, Pedro, é já o aviso de que não vem que não tem, não vamos admitir anistia, perdão, não vamos admitir... Enfim, o Supremo parece, inclusive, ter criado uma legislação própria, específica, para pegar o Bolsonaro, né? Porque a Constituição não é, como o Fernando Schiller tem dito aqui frequentemente, e mostrado aqui também o Pedro, não está lá na Constituição qualquer tipo de impedimento à anistia para crimes políticos dessa natureza. Muito pelo contrário, todas as anistias contemplam crimes políticos, né? Também já avisou ontem o ministro que também não será tolerado indulto, ou seja, o Supremo já está novamente avisando que vai interferir em prerrogativas de presidente da República, se vier com essa ideia. Enfim, o fato é que muitas coisas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo, sem dúvida nenhuma, porque o objetivo final é o aniquilamento dessa instância política, digamos assim, né? desse grupo político. O objetivo final é o aniquilamento. Isso daí acho que estava bem óbvio, né? Desde o início. Pouca gente que não estava percebendo. Mas tudo bem. Aí veio a CNN. Também um recorte aqui da Etsuki. O recorte aqui é longo. Várias pessoas comentando. Ela coloca assim, ó. O bolsonarismo tem um potencial de se tornar uma força histórica e permanente. Eu acho que já é. Olhando o elo e a conexão que ele tem com sua base eleitoral, o fato que ele representa essa angústia, essa raiva contra o sistema, e não é só antipetismo, não. Não é só antipetismo. Esse cara tá me assistindo, viu? Deixa eu ser um pouco arrogante aqui agora. Análise que acharam que era antipetismo, erraram e subestimaram o capital eleitoral do ex-presidente. Ó, essa tese é minha, viu?
A tese que não basta ser antipetista e que o antipetismo não é o problema é minha, viu? Não é por nada, não. O Centrão superestimou o desgaste de Bolsonaro, sim. Não há construção de candidaturas sem o apoio de Bolsonaro. É triste ver como Bolsonaro e o bolsonarismo são explorados, um elo que nasceu de forma genuína, sendo apenas usado pela maioria dos grupos políticos ou não políticos. A gente já teria o bolsonarismo numa condição que a gente pudesse comparar esses outros populismos de largo tempo histórico e expansão? Me parece, à primeira vista, que é um pouco cedo para chegar a uma conclusão como essa. Eu diria que o veredito ainda não está dado. Mas, certamente, a conexão que o presidente Bolsonaro tem com o seu eleitorado é forte. Teria elementos para poder chegar a um movimento que possa se transformar numa força histórica como essa. A gente olha os dados de opinião pública e o voto espontâneo para o presidente Bolsonaro, que quando você faz a pergunta para o eleitor quem é que você apoia sem dar uma lista prévia de nomes. Nós temos um voto espontâneo de 15% a 20% do eleitorado, que é alto para ter um voto espontâneo como esse. Então isso significa que você tem um apoio duro de 15% a 20% da população e um apoio talvez não tão duro, mas pelo menos mais ameno, chegando a 40 e pouco por cento da população. Para responder essa pergunta, acho que vai depender muito de quem vai ser o próximo presidente. Eu diria que, se for um presidente com o nome Bolsonaro, alguém da família, é um cenário. Se for um governador de estado ou uma figura da direita um pouco mais moderada e que seja bem sucedida, aí talvez o capital político de um outro presidente da oposição possa começar a prevalecer. E a depender da situação do Bolsonaro, se ele fica na prisão ou não, vai depender um pouco do herdeiro político em 2027, se terá um movimento mais duradouro. Mas, olhando o elo e a conexão que ele tem com sua base eleitoral, o fato que ele representa essa angústia, essa raiva contra o sistema. E não é só antipetismo, não. A análise que acharam que era antipetismo subestimaram o capital eleitoral do ex-presidente. Da mesma maneira que talvez tenha sido... Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele fala assim, um ponto da análise dele que eu discordo, que ele fala assim, depende de quem vai ser o herdeiro político. Não tem herdeiro político. Se o Lula... Vamos traçar cenários. Se o Lula se reeleger, não tem nem o que falar, né? Vai continuar todo do jeito que tá. A gente vai continuar reclamando. O Bolsonaro na posição que tá. Aí, enquanto o Bolsonaro não puder se comunicar, eu acho que Eduardo Bolsonaro ficará à frente. Flávio Carlos Bolsonaro também. E aquela tropa de choque que não chegou hoje, né? Que já tem um tempo, que você vê que claramente não é oportunista. O Mário Frias, o Gil Diniz, o Felipe Barros... Todo esse pessoal aí vai continuar, né? Forte, firme e forte, e a coisa vai continuar ganhando corpo e forma. Se a gente tem um cenário que Eduardo se elege, não tem nem o que falar, né? Bolsonaro segue aí, firme e forte, bolsonarismo mesmo. Se for o Jair Messias Bolsonaro, que eu acho que segue sendo aí o plano, aí realmente dispensa qualquer coisa. E aí você tem outros cenários, que você tem 4 cenários diferentes, mas que eu acho que o resultado será o mesmo. Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Tarcísio. Qualquer um dos 4 que ganhar não será bolsonarista. Eu vou apostado que as figuras ligadas ao bolsonarismo vão se posicionar. Sabe por que eu tô falando isso? Que eu aposto? Não é que eu aposto, é que eu já ouvi já. Eu tava falando, eu já tenho um discurso pronto para, se Tarcísio for candidato, eu me descolar e falar, não, beleza, tô aqui apoiando, Lula não dá de jeito nenhum, mas não é o governo com a minha digital. Não, isso aqui não é bolsonarismo, isso aqui é o governo Tarcísio. E pronto. Obviamente vai tentar buscar algum tipo de espaço na máquina, um ministério, secretaria, né? O tal Tarcísio não deu em São Paulo, não sei se vai dar nível nacional, também não sei se a turma vai atrás, e vai ficar ali, vai ter o governo e a coisa vai avançar do mesmo jeito. Dos 4 candidatos que dá na pista, eu acho que o que vai demorar mais para começar a receber críticas mais contundentes vai ser o Tarcísio. Porque as críticas ao Ratinho Júnior vão ser extremamente rápidas, é o partido do Kassab, e é um cara que mostra claramente, não tem nenhum compromisso com nenhuma agenda ideológica. O Caiado, a galera já reclama do Caiado, não é de hoje, vai relembrar diversas coisas que ele já fez. O Zema é da turma do Novo, então você talvez tenha uma certa demora a crítica do Zema, porque hoje grande parte da direita está na coleira do Partido Novo, e reza a lenda aí que existem outras benesses para quem apoia o Partido Novo. E vai sobrar o Tarcísio. Então assim, pra mim na boa, velho, de coração, pode falar o que for, não tem como o bolsonarismo sair das mãos de onde ele tá. Não acho que envolve o herdeiro político nem nada, é só olhar as pessoas, é só olhar o que já aconteceu em outros momentos. Eu até cheguei a ler um comentário outro gente falando o seguinte, vou cuidar de minha vida, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo outro, nada muda, etc, pipipi, popopô.
A mesma coisa que as pessoas falaram na eleição de 2022, quando Lula, né, foi colocado aí como presidente do Brasil. Em janeiro, o povo já estava acompanhando a política de novo. Uma vez que a pessoa começa a acompanhar, entende o que se passa no Brasil, as pessoas não vão parar de acompanhar a política. Então, acho que essa parte da análise dele, ele ainda não compreendeu. Ele está começando a compreender que o bolsonarismo é mais do que antipetismo. É muito mais do que isso. E um movimento que é muito mais do que isso, não tem como ele ser herdado. Não tem como ser herdado. Não tem como você manipular isso. Bolsonaro é só um, sabe? Você pode até andar relativamente próximo, mas os 4 governadores democráticos, eu não dou 6 meses para nenhum deles já estar num ponto de estar sofrendo críticas contundentes. Será que vai ter alguém disposto a defender alianças com o Centrão, ministérios entregues para o Centrão, em nome do quê? Para avançar com qual agenda? Que é uma coisa no governo Bolsonaro. Você tá vendo? Cara, o cara tá tentando ali, sabe, fazer aos trancos e barrancos, tentando colocar algumas coisas para andar, tentando lutar. Lembra da época do Fica em Casa? Bolsonaro lá, fazendo pronunciamento de TV, falando, rede social, cercadinho, tentando através do exemplo, comprando brigas, chamando lá especialista para fazer lives, inclusive, né, discutindo o que a gente pode fazer pra gente manter a normalidade mínima nesse país, o povo só poder trabalhar. E tentando derrubar o governo. E aí, nesse contexto, você fala, não, peraí, vamos ver aqui pra gente manter o governo andando. Mas tu tá vendo que o governo tá tentando bater de frente com o sistema. E um governo que não bate de frente com nada, quem que vai querer defender? Mas vamos continuar. Subestimado. Será que o Centrão, Jussara, superestimou o desgaste de Bolsonaro como figura política? Porque no período imediatamente anterior ao julgamento, sobretudo depois do que o deputado Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos, a gente detectou por parte de alguns expoentes do Centrão um cansaço com o Bolsonaro, com o zigue-zague, e achava-se que essa figura estaria sofrendo um desgaste. Ou se superestimou esse desgaste eventualmente? A minha percepção é que sim, William, porque a gente observa que se havia ali inicialmente uma possibilidade de achar que era possível construir uma candidatura alternativa, não necessariamente atrelada a Bolsonaro, a percepção agora e cada vez mais clara é que não se pode construir uma candidatura sem o apoio de Bolsonaro para derrotar Lula em 2026. E aí, qual que era a estratégia desse Centrão? E aí, com o apoio de parte importante do PL, que é tentar construir essa candidatura na figura de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas está negando e por uma estratégia vai negar até começo do ano que vem, se eventualmente ele de fato for ali ungido por Bolsonaro para ser o candidato em 2026, mas tem um ponto importante, é que esses sinais vão ficando cada vez mais claros por parte de Tarcísio de Freitas, que ele topa o desafio. Se Bolsonaro falou, vai você, ele vai. E aí a discussão já hoje nos bastidores é assim, quem poderia ser o vice? Vai vir de onde esse vice? Vai vir do Progressistas? Vai vir do União? A discussão já é essa, porque eles sabem o seguinte, a gente precisa apresentar um candidato que tenha um verniz mais moderado, mas sabe que vai precisar contar com o apoio do bolsonarismo para tentar eleger, para tentar fazer frente a Lula em 2026. E não foi à toa que Tarcísio de Freitas subiu o tom na Avenida Paulista no domingo. O recado foi dado. Mas daqui por diante, a tendência é Tarcísio de Freitas se calar em relação a isso também, para tentar seguir naquela linha que ele está tentando. Direita, mas um pouco menos estridente. O Tarcísio, ele está tentando desde domingo, né, quando ele rasgou a fantasia, vamos dizer assim, aqui na Paulista, classificando Alexandre de Moraes de tirano, um erro político, né, crasso, depois de uma semana vitoriosa em que ele... Um erro. Meu Deus do céu, velho. Foi uma capacidade de articulação política pela anistia muito forte em Brasília. Mas o movimento dele da Paulista, tal qual o movimento dele quando saiu o tarifaço do Trump, elogiando e criticando Lula, foi um erro muito grave. O Tarcísio volta segunda-feira a Brasília para tentar retomar algum tipo de movimentação política ali pela anistia, mas esse ato da Paulista ali talvez tenha sido um erro mais grave do que a leitura política assodada que ele fez logo que o tarifaço saiu. Porque ele pede uma capacidade de se demonstrar alguém com uma capacidade de articulação, ele criou uma fissura com o Supremo Tribunal Federal desnecessária, que não precisava ter criado. Então ele não tem que só construir adiante a anistia, ele tem que se reconstruir também depois desses 2 episódios em que ele se revelou ali radicalizado. Ele se revelou radicalizado, gente. Nossa! Tu acha que um governo desse dura 6 meses? Não tô falando assim de impeachment, não. Tô falando de durar. Na boca do povo. Aí seguiram as análises na imprensa. O Mário Sabino aproveitou pra meio que jogar umas pedras em Bolsonaro, mas ao mesmo tempo
usar um pouco de ironia. É o seguinte, né? Vamos combinar que Bolsonaro é o maior mané da história brasileira. Ao contrário de Lula, que só errou aí com muita sede ao pote, mas já se redimiu, o mané do Bolsonaro não percebeu que a democracia brasileira é vencedora desde que José Sarney assumiu a presidência no lugar de Tancredo Neves. Otário, vê se entende, mas vai ser difícil. A democracia brasileira só precisa aparecer em vertigem de vez em quando para ter dias históricos a intervalos regulares, sempre na garantia de que tudo mudará para que tudo continue como sempre foi. Com perdão da falta de originalidade literária, mas ninguém se importa com isso, né? O erro de Bolsonaro, ser bestinha demais, ser bonzinho demais. Bolsonaro, o mané, deu sua contribuição ontem, quando o Supremo o condenou vencendo o fascismo. Mais um dia histórico, sem solenidades, porque isso aqui, é um pouquinho do Brasil. Iaiá. Digo, Flávio Dino foi com os sacrifícios enfrentados pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes devolveu com o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Naquela infelicidade geral de condenar pessoas, não é fácil. A gente só está rindo aqui, fazendo graça para disfarçar a tristeza, caramba. E tudo para acabar na festa de aniversário da Carmen Lúcia, com Luiz Roberto Barroso cantando o sambinha das antigas, né? Por favor. Muito mané, né? O Bolsonaro. Agora chora, vendo o sol nascer quadrado, otário, e espera sentado o Trump mandar os marinhos para te salvar. Aí volta ali pro que Eduardo Bolsonaro estava comentando. Eduardo pontua sobre isso, o comportamento. Gente, assim, não, o dia histórico pro Brasil. Parece um dia histórico pro Brasil. Normalmente um dia histórico é um negócio assim, realmente gigantesco. Você vê o clima de deboche, de risinho, de piada, de maledicência, de intriga. Isso parece uma coisa que é realmente séria. Nem se comportar de forma séria as pessoas envolvidas, né, se comportam. Você tem que levar isso a sério. Aí vem o Sérgio Denicoli. Análise similar que a turma da CN estava comentando. Condenação de Bolsonaro desanima a militância e dobra a voz de seus críticos nas redes. Ele faz lá uns levantamentos para falar sobre isso. A condenação mexe com essa base. O eleitor que apoia Bolsonaro entende que ele criou um movimento, agora engolido pelo sistema, que prometeu enfrentar. A leitura desse público é que sua prisão não é um processo jurídico, mas um ato de perseguição política. Algo que alimenta a narrativa de que a vitória de 2018 e as conquistas da direita foram sabotadas por força que jamais aceitaram a ascensão do bolsonarismo. Essa percepção não acaba aqui, mas, pelo fato que tem ocorrido nas redes neste momento, sem Bolsonaro ativo, o ímpeto da direita no debate digital fica enfraquecido, pois a militância se mostra cansada do embate e desiludida com a política. A direita que perdeu a guerra para os inimigos e não enxerga nas lideranças que se colocam à direita a mesma força mobilizadora daquele que acostumavam a chamar de mito. Vou falar por mim. Eu nem comentei nos últimos dias quase nada no Twitter, porque simplesmente, sabe, não tinha nem... Vou comentar o que aqui, sabe? Eu tô aqui todo santo dia. Sigo acompanhando todo santo dia. Não... Ai, meu Deus. Obviamente tô puto da vida. Não vou ficar aqui chorando minhas pitancas. Uma vez que a câmera liga, vocês já estão chateados. Se eu for ficar chateado também, já ficar chateado todo mundo junto, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Mas esse cara espera o quê? Que a gente fique lá chorando no Twitter. Oh, meu Deus, como eu estou triste hoje. Oh, meu Deus. Ninguém ia fazer isso, né, velho? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Movimentação normalmente de rede social é o pessoal tirando onda, denunciando coisa. Tanto que a maior parte dos comentários, isso foi levantamento da imprensa, foram as pessoas, né, dando destaque às falas do Fux, que é denunciando diversos abusos aí durante o julgamento de Bolsonaro. A análise mais completa que eu vi, e que essa é boa porque bota o dedo realmente na ferida, e na ferida da direita, inclusive no Valdemar, no PL, veio pelo André Chalders. Esse menino aqui é um bom jornalista, é um investigativo, revelou muita coisa aí da questão do INSS. Tava no Estadão, saiu, tá lá no Metrópolis agora. Bolsonaro tende à irrelevância sem mobilização como o Lula livre. Não concordo com isso. Mas por que ele está colocando isso na manchete? Você vai entender. E aí você vai falar, no ponto de vista dele, se você comparar o cenário, se não existisse vocês, as tias do Zap e as redes sociais, cara,
Bolsonaro tinha acabado. Tinha acabado. Tinha acabado. Se não fosse as redes sociais e o povo... Aí ele começa a narrar como foi o julgamento, né? Na tarde de ontem, enquanto o Supremo formava a maioria para condenar Bolsonaro, alguns poucos militantes em um caminhão de som velavam a entrada do condomínio solar de Brasília, onde Bolsonaro está em prisão domiciliar. Na sede do PL, no edifício de escritórios Brasil 21, a poucos minutos do Supremo, ninguém tinha a menor ideia do que fazer. Valdemar saiu-se com a declaração esdrúxula sobre uma possível candidatura do Fux ao Senado após sua aposentadoria no Supremo e só. Mas fazer o que? Ninguém faz a mínima ideia. De acordo com o ex-assessor próximo de Bolsonaro, não há no PL plano algum para o After Day. Como disse o capitão reformado, zero. Assim, qual o plano? O que vocês vão fazer a partir de agora? Agora, caro leitor, compare esse barata voa com o momento da prisão do Lula em 2018. Aí agora você vai entender por que ele fez essa comparação. Acólitos do petista negociaram com a PF os termos de redição do seu líder no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo. Já fez um negócio meio épico. Fizeram discursos, planejaram meticulosamente o momento. A detenção em São Bernardo virou ato cênico com auxílio de drone. Um jovem fotógrafo de talento, Francisco Proner Ramos, produziu a foto de Lula que rodou o mundo. E aquilo foi só, né, a introdução. Foi só o abrir-alas do que iria acontecer nos próximos meses. Depois veio o acampamento Lula Livre. Ali uma multidão se reunia para gritar bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Enfim, houve importante mobilização de porta-vozes na imprensa, na intelectualidade, no meio jurídico, na imprensa internacional. E o Valdemar não sabe o que fazer. E o Duda Lima, o marqueteiro das estrelas, o mestre da comunicação... Não faz a menor ideia. Oh, meu Deus do céu. Aí depois ele relembra que o Lula, né, nunca foi inocentado no mérito. Seus casos foram anulados por tecnicidades. De qualquer forma, começa no Paraná o arco que termina com duas ex-integrantes do acampamento Lula Livre subindo a rampa do Planalto. Uma é a Janja e a outra é a Cadela Resistência, que rondava lá o acampamento e foi adotada. No bolsonarismo não há nada disso. Segundo aliados de Bolsonaro, as únicas providências que estão sendo tomadas no momento são no campo jurídico, no sentido de tentar manter Bolsonaro em prisão domiciliar. Mais para frente, o objetivo é lutar pela anistia, um alvo elusivo dado que não há coesão dentro da direita sobre que tipo de anistia é ideal. A família Bolsonaro quer tudo, anistia geral e restrita. Já outros nomes da direita aceitam a versão light, né, para deixar Bolsonaro preso sem poder concorrer. Esse contraste é resultado das diferenças de organização entre o petismo e o bolsonarismo. Quando você vai olhar o petismo, centralizado, organizado em torno de um credo comum, tem uma agenda, firmemente controlado pela geração boomer, tem seus próprios santos, mártires, dogmas, tem o seu projeto. Já o segundo, o bolsonarismo, é um junta-prato de políticos com diferentes trajetórias, vagamente relacionados entre si. Às vezes, a relação é quando chega aos 45 minutos do segundo tempo na eleição, vai ao lado de Bolsonaro, bate uma foto, me perdoe, Bolsonaro, por tudo que eu falei, bate uma foto comigo e peça a voto para onde eleger Bolsonaro, vai cagar. Cada um lutando pela própria sobrevivência em termos de likes e votos. Nem compartilhar. O pessoal tem a mão aberta. Até para compartilhar. Lembra lá quando o Eduardo Bolsonaro aparece na capa da Veja? Quando começa as primeiras ações, nem compartilhado Eduardo estava sendo. Você vai falar que isso aqui está errado? Então, assim, ó, um jornalista que olha o que era o PT e olha o que é o bolsonarismo, se ele compara só isso, qual a conclusão que ele chega? Cara, Bolsonaro vai acabar. O que ele não conta é com o quê? Que o povão tá acima disso tudo. Quem carrega o bolsonarismo são vocês nas costas. Não é essa classe política. Tem como ter algum tipo de substituto para isso daqui? O déficit organizativo do bolsonarismo ficou claro em 2019, quando tentou botar de pé o seu próprio partido. Não foi para frente. Outra diferença capital é que na direita há uma fila de pretendentes em torno de Bolsonaro. Alguns disfarçam melhor que outros, mas todos eles estão atentos ao desenrolar dos acontecimentos esperando a vez. Ninguém quer Bolsonaro elegível. Em entrevista recente ao Metrópolis, o filho 03 de Jair, Eduardo Bolsonaro,
demonstrou plena consciência dessa realidade. Eduardo sabe muito bem quem são os governadores democráticos. No petismo não tal como Cronos, o titã da mitologia, Lula devora seus filhos simbólicos para evitar ser destronado. Aos 79 anos, Lula segue sendo os planos A, B e C da esquerda. Salvo algum infortúnio, deve ser novamente representante do partido nas eleições do ano que vem. Com seu egoísmo, Lula e seus companheiros bloquearam o caminho de uma geração inteira de militantes de esquerda. Seja como for, a proliferação de candidatos à vaga da direita é um incentivo a mais para que não haja nenhuma campanha Bolsonaro livre. Simplesmente não há ninguém interessado nisso. Ou quer ver Bolsonaro acabado. Um cenário alternativo possível é o quê? A família Bolsonaro conseguir arrastar a direita como um todo para um período de sebastianismo, no qual esse campo político ficaria vegetando à espera da volta de um Jair redivivo. E é para isso que o núcleo duro trabalha. Afinal, lideranças da direita sonham com a bênção do mito e tem medo de enfrentá-lo. Ninguém quer ser a próxima Joyce Hasselman. Esses políticos não entendem a máxima que a Força Jovem do Vasco sempre repete. O verdadeiro poder não é dado, é conquistado. Não é porque o Bolsonaro falou, esse aqui é o meu candidato, que todo mundo, ai meu Deus, eu te amo, agora eu vou te idolatrar. Não vai. Você tem que conquistar. Sabe? Algum governador democrático vai querer ser realmente o candidato antissistema? Não vai. O mais provável, porém, é que Bolsonaro vá mesmo perdendo gradualmente seu capital político e sua relevância como alternativa de poder. Eu acho que esse diagnóstico final está errado, por não compreender o que é o bolsonarismo. E a gente vai para poder provar isso, né? Em breve. Eu queria ter comentado esse vídeo dias atrás, mas foi até bom. Veio a calhar, que tem tudo a ver aí, né? Com o momento atual, o bolsonarismo. Dá play aqui no Alan dos Santos, eu vou dando pause e vou trazendo minhas impressões. E o povão não quer saber de outra conversa a não ser eleitoral. Então, se a direita... Eu vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Inclusive, Eduardo Bolsonaro... Acho que tá meio baixo, né? O Alan, mas pior que eu não tenho muito o que fazer, não. Deixa eu ver. Esse é um teste. colocou no Instagram dele Deixa eu botar aqui um ganho de filtro. Filtros... Cadê, pai? Bota aqui, filtro, ganho, deixa eu aumentar aqui. Espero que não fique muito alto. Vamos lá. um vídeo do Max falando isso hoje de manhã. Tô mentindo? Verdade. Ah, é? Colocou Qual foi o vídeo? o vídeo de hoje de manhã, pô. Que o Max falou assim... Não, foi ontem. Foi ontem, né? Foi o vídeo ontem. O Max falou assim... O primeiro político que falou não quero mais me preocupar com eleições e tá salvando o Brasil é Eduardo Bolsonaro. A direita tinha que aprender isso. Nós comentamos sobre isso no pronunciamento da Michelle, né? Você não faz política, encosta no coração do povo. Você tá com a câmera, produção? Sendo sincero, bastando a sinceridade, você se conecta com o brasileiro. Simples Exato. assim. E aí, assim, o pessoal tem que esquecer esse negócio de presidência e começar a pensar no Brasil. Exato. O que a gente está precisando pro Brasil? Por exemplo, pô, pra que eu... vamos dizer que o cenário fique pior, né, do que tá, ou seja, o Bolsonaro vai preso, a direita vai ter que ser obrigada a escolher um candidato. Quantas vezes os comunistas falaram assim, ó, não queremos apoiar ninguém. E eles foram pra onde? Formação da base. Formação de base. Formação da base. Só que se você falar isso pra galera da direita, o que vai ter de gente, mas aí você tá me desanimando, que não sei o quê, blá, blá, blá. Porra, tá na hora de crescer, cara. Deixa esses caras escolherem os merdas que eles quiserem. Todo mundo sabe que já é teatro. Ah, eles vão querer escolher o Tarcísio. Vocês sabem que o Tarcísio não é de direita? Deixa esse merda lá. Esse cara nunca vai conseguir ter o apoio do povo. Sim. É meio óbvio. Vamos trabalhar as bases. Mas não é para eleição não é para campanha eleitoreira, não. Trabalhar Exato. a base para o Brasil entender o que é conservadorismo, contra quem nós estamos lutando e como nós iremos fazer isso. Agora aqui um ponto, né? Já para falar sobre isso. Trabalhar a base, explicar para as pessoas e comentando os assuntos. Gente, eu comentei, acho que anteontem, ou 3 dias atrás, eu falei assim, ó, uma coisa que devia ser obrigação da classe política é um PhD na história da perseguição da direita. Todo político devia ter, né, assim, ser letrado nesse assunto.
Porque políticos sempre têm oportunidades e tem sempre a grande chance de eles serem entrevistados fora da bolha e poder abordar diversos assuntos. E aproveita esses momentos, esses espaços, para você contar a história, desmontar alguns pontos. Se a direita sequer sabe contar a sua história, como a direita pretende chegar em algum lugar? A imprensa passa o dia martelando que Bolsonaro é um bandido, é um safado, é um vagabundo, é todos os istas possíveis e inimagináveis. E chega na hora da vamos ver, o que é que tu sabe falar? Sabe? O que é que tu sabe falar, cara? Tu sabe explicar como é que a gente chegou até aqui? Mas explicar mesmo, não é assim, ó, um inquérito ali foi aberto a pedido do Toffoli, aí disso tu já pula para 2021 que outro foi aberto, tu fala que a PGR pediu para arquivar, não arquivou, que a eleição não foi, sei lá, justa, não sei o que só um lado podia falar o que queria, e aí depois, só isso, cara, tu tem que saber explicar. Todos os pormenores, toda a evolução, isso a turma não sabe, a classe política. Aí depois o Alan fala, pô, explicar o que é conservadorismo, explicar o que tá acontecendo, tudo mais. Aí isso daí eu acho que eu posso falar, sei lá, não é aquele cara que quando você aponta o dedo, tem 3 dedos apontando pra vocês. Isso aqui é um ponto, eu acho que eu posso cobrar bastante. Mano, sempre que tem oportunidade, eu tento trazer. Gente, vamos aqui tentar entender o que tá acontecendo. Vamos tentar entender o que é o tal sistema. Vamos tentar conhecer um pouco mais dos atores que atuam no Brasil, o que eles fazem, quem eles são. Sair, muitas vezes, de rótulos genéricos e trazer para coisas específicas, trazendo pro dia a dia, pra pauta. Mas você olha assim, às vezes, na maior parte do tempo, as turmas, às vezes, tá procurando o quê? Lavar a alma. Lavar a alma. Então, muitas vezes também a própria população, né? Não se ajuda. E quem tá tentando, às vezes, trazer alguma coisa um pouco mais séria, ainda tem que aturar dos inteligentes da direita, que você é duguinista, você é caçabista, você é todos os istas possíveis também, né? Por quê? Porque você não reza a cartilha que toda essa turma defende. Mas esse é o caminho, não tem outro caminho. É o caminho que devia ser óbvio. Estudar minimamente, compreender o fenômeno, onde a militância hoje é um pouco diferente do que já foi um dia lá atrás. Hoje a rede social mudou muito essa dinâmica, porque tem muita gente que participa desse embate ativo. Olha quantas vezes perfis que às vezes tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, acham alguma coisa, colocam a notícia para andar já com um certo argumento e alguém não bate um print, isso acaba rodando, você lê no WhatsApp, você vê em algum lugar, as pessoas vão compartilhando, traga aqui em vídeo. Então assim, hoje a capacidade, quando a pessoa comum ela já adquiriu um conhecimento, ela já pode ajudar muito. Isso daí vai crescendo assim em escalada gigantesca. E fora isso, você vai ter aquelas pessoas que participam do dia a dia da política. Mas se não for assim, vai por onde então? E essa visão sempre, não, é só presidência, nada mais importa. Nada mais importa, é só a presença que importa. É umas coisas que o pessoal às vezes também não para pra pensar. Aí a galera, e também tem aqueles, né, que chegam, já querem sentar na janela e já querem até ser senador, do nada. Eu cansei de falar isso aqui, eu posso repetir mais uma vez. Gente, coisas fáceis de se fazer, mas que exige humildade, porque você não vai ganhar holofote. Criar uma rádio, criar um programa de rádio na tua cidade. Local. Criar um grupo de estudos. Não ficar preocupado em querer ser vereador, não ficar preocupado em querer ser prefeito. Só que o problema no Brasil... Aí, ó, o programa ficou sério agora. Não queria fazer isso não, mas... O problema no Brasil é, como o político ganha salário... O que eu tava criticando, né, de ser difamado. Esse cara aqui, ó, na direita, esse Rafael, é um vagabundo. Adora ficar me difamando na rede social. Me acusar de todos os absurdos possíveis. Apoiador do Putin, do guinista, tudo, rapaz. Sabe? Tu vê como são as coisas. Duvido que o Alan saiba disso. Mas eu tô te falando aí, Alan, se tu vê esse vídeo. É um descarado. Rafael Fontana. É um descarado. Mas vamos continuar. Nem lembrar que o Rafael apareceu aqui. Tem uma horda de gente na merda. O cara olha a situação de merda que ele tá sem grana, olha a política, vê a possibilidade de ganhar salário, a primeira coisa que o cara pensa, pô, não tô aqui pro salário não, eu quero aqui pro salvar o Brasil. Ah, teu cu, irmão. Todo mundo sabe que você tá na merda sem emprego, que você não consegue trabalhar na tua profissão, ou que você não tem uma empresa
que você pode mostrar assim, ó, eu tenho prova do sucesso do meu trabalho. O cara não tem nada pra mostrar, nada. Aí ele fica 24 horas fazendo o quê? Falando de política. Aí o cara pensa que, pô, aquele maluco ele tá dedicado. Lógico que ele tá dedicado. Ele não tem onde cair morto. Ele não tem onde cair morto. E aí o cara só vai querer saber de política. Ele vai querer ficar conversando com todo mundo. Eu quero ver a hora que a gente começar a trabalhar de fato o futuro do Brasil, mas não com pessoas que não têm onde cair mortas. Com gente que está se sacrificando. Pô, o Eduardo, cara, o Eduardo era policial federal. Ele podia muito bem ficar assim, não, vou continuar aqui como policial, tô de boa, tô trabalhando, fazendo isso. Porra, não. Ele foi para ser deputado estadual. Viu como deputado estadual. Precisava de ser deputado federal, foi a federal. Deu a merda que deu o pai depois de ser presidente, ele falou assim, então agora eu tô abandonando isso aí. Ah, vamos querer tirar você também da PF. Tem problema? Não pode tirar. E não só isso, Alan. Cada deputado estadual, federal, vereador, ele tem direito a 40 assessores, 50 assessores. Ele não resolve o problema só dele. Ele resolve o problema da família toda. Tem muito recurso, né? Muita gente. Isso aqui é sua ou minha? Minha. Não são 40, Fontana. São 24, eu acho o limite. Sabe? Vai criticar, critica direito. Difamadorzinho. Mas é isso, pô. A direita é isso aí no final do dia também, né? Então, assim, a gente organiza esse meio de campo ou não vai. Tudo que tá acontecendo aí, sabe? É a chamada União da Direita. A União da Direita é o movimento mais parasitário da história deste país. Eles não entregam nada e sugam tudo. Essa imagem aqui, para mim, é uma analogia perfeita do que é a União da Direita. Aí você se pergunta o que é que aquele gráfico ali, né? Comentários aí sobre Milei, compra e venda, bolsa de valores. O que é que isso tem a ver com a União da Direita? Perceba. Um ponto que eu venho batendo já há um bom tempo, né? A direita precisa entender um pouco melhor como as coisas funcionam, ampliar o rol dos assuntos que a direita discute, ter um olhar econômico para longe dos dogmas, se questionar sobre as coisas, não comprar um pacote pronto, sabe? Não é porque nem tudo que não é liberal é comunista, porque se fosse assim o Trump era um comunista. Olha as datas. O tweet de cima é do dia 1º de julho. O tweet de baixo é dia 8 de setembro. Aqui é o exemplo da União da Direita. Dia 1º de julho, pensa no governo Bolsonaro no ápice. Surfando, popularzão, período pré-eleitoral, todo mundo quer bater foto com Bolsonaro para se eleger. Aí vem todo o centrão e a União da Direita, né? Vamos esquecer as brigas, Bolsonaro, vamos esquecer as facadas que eu já te dei. Aí disse, cadê o pessoal que dizia que o Milei ia dar errado? A Argentina veio um dos países mais seguros do mundo e agora está crescendo quase 2 dígitos. Né? O capitão, saiu a pesquisa aqui da Paraná, Pedro do Muro, vai ser eleito. Quem disse aí que Bolsonaro... Jair! Aí bota lá o Ciro Nogueira, assim, um 22 no peito. Eu sou o candidato de Bolsonaro, eu sou mais Bolsonaro que os filhos dele. Aí passa 2 meses, né? Aí passou a eleição, Bolsonaro não se elegeu, tá começando a ficar inelegível, tem a oportunidade de você surfar em cima, aí vem a União da Direita. Comunicado, desde o final de 2024, começamos a vender nossas posições em Argentina, iniciadas em 2022. Hoje, o pouco que restava foi zerado. Em todos os países que entramos, talvez tivemos mais de 250% em dólares. Lembre-se, a América Latina não é séria. Entrem, ganhem e pulem fora. Isso é o liberalismo. Entre, ganhe e pule fora. Isso é a União da Direita. Entre, parasite Bolsonaro, sugue, conquiste os apoiadores, depois descole do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. É isso daqui. É o exemplo perfeito. E o exemplo perfeito para vocês do que é o mercado. Investir para mim, rapaz, é você realmente colocar o seu na reta. Você pegar, você bota dinheiro, você comprou uma parte da empresa e se tu quiser se desfazer, tu vai ter que vender para alguém. Mas tá ali, tu quer que dá certo. Tu vai, isso aqui é especulação, tu vai comprar uns papel, tu nem mora lá, tu nem sabe o que tá acontecendo, tu vê uma notícia, parece meio que vai dar certo, isso, aquilo, tu vai lá, ó, vai dando errado, por lá, ganhei meu dinheiro, vou embora. Que se lasque. Que se lasque. É isso. Não tem comprometimento nenhum.
Você não acredita no projeto. É uma oportunidade. É assim que o liberal enxerga a política. É assim que eles enxergam o bolsonarismo. E é isso que eles enxergam nos governadores democráticos. Vai dar um choque de austeridade. O mercado vai reagir bem, se conseguir um superávit, a tendência é queda na taxa de juros, uma redução dos ruídos políticos, então dá para focar um pouco mais nas questões econômicas, passar alguns projetos de lei que facilitam a vida dos grandes conglomerados, das grandes holdings, dos grandes grupos oligopolistas, que eles vão ganhar mais dinheiro, não necessariamente você vai ganhar, mas eles vão. Com isso as empresas vão se valorizar, a Bovespa vai valorizar, o cara comprou a ação valendo 25, vai ter em 60, ele ficou rico, dobrou o patrimônio. E você não importa. Você simplesmente não importa. É a união da direita. A união da direita, ela só é utilizada para blindar vagabundo. Eu nunca vi Eduardo Bolsonaro falar, gente, por favor, não me critica não, gente. É a união da direita. É momento de união, gente. Me critica no privado. Eu nunca vi Eduardo Bolsonaro aparecer para falar isso. Eu nunca vi o Carlos Bolsonaro falar, gente, para de me criticar. É tempo de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu nunca vi Bolsonaro falar isso. É incrível, cara. É incrível. E as pessoas, sabe, estamos aqui em 2025, já passou 12 anos nesse processo, tudo está acontecendo. Estão assistindo assim ao vivo, tudo que está sendo feito contra o Jair. E às vezes fica com medo do isolamento. Isolamento, né? Só tem parasita. A direita precisa realmente sentar, sabe? De forma organizada, olhar. Cara, quem realmente está do nosso lado? Quem realmente está para ajudar? Quem realmente quer construir alguma coisa? Quem realmente tem um compromisso com a população, com o povo, sabe? Em tirar esse país do buraco. Não é quem está pensando, né? No que vai ganhar com a possível mudança, com o candidato X, Y, Z, blá, blá, blá. Quem tá falando isso pra vocês é o cara que não tá em busca de um cargo na política. O que eu falo pra vocês é um cara que tá aqui todo santo dia, tentando comentar, trazer alguns outros assuntos, né? Vez ou outra aí tem um dossiê histórico, produziu o Atlas. Eu desafio, procurem ao longo da história brasileira quem fez algo similar. Procurem. Já tem 30 lançados. Nada, no Elas por Elas. Tem entre 10 a 12 mil páginas escritas. 10 a 12 mil páginas escritas. Não é escritas. E é um tipo de trabalho que é atemporal, porque vira trabalho histórico, né? O relato de uma era, de um momento. Pode não estar 100% preciso, às vezes lá na frente pode rever, mas até para rever o posicionamento isso vai ajudar em algum momento. Já está escrito, porque às vezes o vídeo do dia é do dia. Mas tá ali, ó, tá escrito. Tem 30. O 31º publica agora, dia 15. Em 2 dias, né? Segunda-feira a gente tá publicando. Aí só aproveitar o gancho também no Milei, né? Dólar rompendo lá o teto lá que o governo esperava que não fosse romper. O Frederico comentando assim, ó, o dólar tá quase batendo o teto da banda da Argentina e eles agora entraram em uma sinuca de bico. Reativar a economia e sofrer com a inflação ou segurar a economia e entrar em recessão? Se o plano econômico fosse tão sólido, eles estariam nessa situação? Sabe? Aí você olha, o PIB, o grande PIB brasileiro. O PIB brasileiro estava lá, né? Em Washington, com Dória e o Campos Neto, para tentar tirar Bolsonaro da equação do Trump com o Brasil e resolver a tarifa deles. Sem Bolsonaro e sem anistia. Jantar de Tebet com o PIB paulista, tem até empresários críticos de Lula. Um monte de bilionário. No jantar organizado pelo Prerrogativas. Ontem teve uma busca e apreensão, né? No Nelson Williams, o advogado mais estrelado desse país. Na casa, acho que de outro alvo, não é Nelson Williams, na casa de outro alvo, até um carro de Fórmula 1, aquela McLaren bonita que o Senna já dirigiu, rapaz. Os caras aprenderam. Ferrari zona bonita, acho que com F40. Aí, olha aí o PIB, ó. O sistema no final do dia é o quê? A classe política, né? O petucano, que é a mistura dos petistas com os tucanos históricos, que é o centrão. Você tem o eleitor judiciário, considera faz parte desse sistema, essa elite financeira e econômica, as forças armadas, a cúpula das forças armadas e a imprensa. Isso é o sistema. Trabalham todos juntos para mudar tudo, para não mudar nada. Como bem diz lá o Mário Sabino. E o Mané Bolsonaro. E aí quando você sai da direita e vai olhar à esquerda,
Tá lá o Eduardo Moreira, no ICL, trazendo uma galera. Vai fazer agora um evento, Despertar 2025, prevê colocar 4.000 pessoas, produzindo curso, publicando livro, trazendo artistas, alguns políticos do governo, uma espécie de CPEC de esquerda. E estão trabalhando. Trabalhando. Porque amanhã a gente comenta a questão dos militares. Dá pra puxar umas coisas históricas interessantes sobre a questão do sistema em si. Mas reflete aí sobre isso, pô. Sabadão aí pra começar já nervoso já comigo já. Eu acho que na maior parte de vocês não fica nervoso comigo, não. Acho que a maior parte entende o que eu tô comentando. E vê que posso ser chato, mas eu acho que a intenção dele no final é uma intenção boa, né? Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar mais, né? Passar no meu canal, Tony Valeu, pena na descrição. Tem o link aqui do iBest. Vou mandar os vídeos que eu dei play no Telegram. E por hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.